ir até você e você pode participar, e é muito importante que você participe, principalmente quando eu fizer as perguntas, né? Eu espero que você se encoraje aí a participar. Nós estamos falando então sobre a igreja, sobre o que a igreja é, quem faz parte dela, quem não faz parte, como que funciona o governo da igreja. Mas eu queria fazer então uma pergunta que vai reger a nossa aula de hoje. O que é necessário para fazer parte da igreja? O que eu preciso ter ou alguém precisa ter para dizer, eu sou da igreja? Até porque virou um jargão aí, mas fulano não é da igreja, né? O que quer dizer eu sou da igreja? O que precisa para ser da igreja? O seu Elias aqui vai responder, já está chegando o seu Elias, o microfone. Gente, eu sei que às vezes é um pouco inconveniente esse negócio do microfone, mas é só para quem está lá participar também, conseguir ouvir. Antes de mais nada, para a pessoa ser da igreja, ela tem que estar consciente que foi resgatada por Cristo Jesus. Olha só, informação importante então. Consciente de que foi resgatada por Cristo Jesus. Muito bem, o que mais? Gabriel. Jesus falou na grande comissão que quem crer e for batizado será salvo. Então, eu acredito que é importante para a pessoa fazer parte da igreja essa profissão pública de fé por meio do batismo. Tipo, se ela apenas crê, dá para considerá-la salva. Mas para considerar que ela faz parte de alguma igreja, de algum grupo de salvos, é importante que ela tenha feito essa profissão pública, no caso, o batismo. Entendi. Batismo, então, e a profissão pública. O que mais? Posso falar? Pode, claro. Você quer saber para que a gente possa fazer parte da igreja? Ou ser como considerado um todo. parte. Como um todo. Porque daí a gente não precisa de nada, a gente apenas precisa ser chamado por Deus para vir, entendeu? Tipo, estar na igreja ou participar da igreja? Pode me responder o que você entender primeiro. Depois Porque eu concordo com a visão deles em relação a participar da igreja, porque eu acho que aí a gente tem um compromisso. Tá. Então, acho que é importante uma especificação aqui. Quais são os requisitos para fazer parte de uma igreja? Independente se eles vêm de você ou se eles são doados a você. Mas a tua resposta é boa. Se você quiser, inclusive, desenvolver ela aí, pode continuar. Não, pode ir. É? O que mais? Muito bem, a gente teve aí alguns dados importantes que foram levantados. Então, o senhor Elias falou a convicção, né, de que você foi salvo por Cristo Jesus. O Gabriel lembrou a gente da questão da profissão de fé e do batismo. A Eloy nos lembrou também que, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer e não precisa fazer nada, né, porque nós somos chamados a fazer parte. Todos esses pontos fazem muito sentido para a nossa aula de hoje, eles respondem essa pergunta, mas eu quero falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor isso. A gente precisa voltar num conceito que o pastor Patrick deu lá na primeira aula, que é o conceito de igreja visível e igreja invisível. Não sei se todo mundo lembra, então eu vou aqui falar sobre isso, né? O que é a igreja visível, em primeiro lugar? É aqui, nós somos a igreja visível. O conceito de igreja visível é a igreja que é de Deus, ao longo de todo o tempo, né, do presente e do passado, e também aquela que será no futuro, da reunião daqueles que confessam ou professam uma mesma fé, a fé em Cristo Jesus. Essa é a igreja visível. Qual que é a diferença dela para a igreja invisível? É que a igreja visível é composta daquele que se soma, se filia, se ajunta a uma igreja institucional ou uma reunião de crentes. E não necessariamente essa pessoa faz parte de fato da igreja invisível. Então, a igreja invisível é o quê? É aquela que a gente não consegue enxergar ou a gente não consegue dizer quem faz parte dela, porque ela depende de uma convicção interna e de um processo interno. Eu posso olhar aqui para vocês e para mim todos vocês fazem parte da igreja. Assim como eu espero que vocês também olhem para mim e imaginem que o pastor Lucas faz parte da igreja. Mas o que determina que nós façamos parte de fato da igreja de Cristo, e aí essa distinção também é importante, porque a gente fala igreja, fica genérico, né? Mas a igreja de Cristo são aqueles que são salvos por Cristo Jesus. E aí nós podemos ter aqui sentado nesses bancos, ao longo dos cultos, na escola bíblica, na reunião de oração, enfim, em qualquer momento, pessoas que fazem parte da igreja visível
mas que não fazem parte da igreja invisível, que não foram de fato ainda regeneradas, transformadas, que não têm aquela convicção pessoal da salvação em Cristo Jesus. Então, olhando isso, o que é mais importante? Fazer parte da visível ou da invisível? Da invisível, né? Da invisível, não tem receio de falar, é da invisível. Fazer parte da igreja invisível é mais importante. Mas também existe uma correspondência, que aqueles que fazem parte verdadeiramente da igreja invisível, anseiam por fazer parte da igreja visível. Isso também desbanca qualquer tentativa de dizer, não, eu sou cristão, mas eu sou cristão na minha casa, porque eu sou contra instituições. Né, eu não gosto disso. Eu acho que a igreja é falida, a igreja institucional é falida. Eu sou da igreja de Cristo. Aqueles que fazem parte verdadeiramente da igreja de Cristo anseiam por estar presentes, reunidos com a família de Deus. Quantas igrejas visíveis existem? Essa é uma pergunta capciosa. Quantas igrejas visíveis existem? Só nesse bairro o quê? Umas 50? Quem mais? Só no bairro, o Gabriel disse que só no bairro umas 50. É uma só, é por isso que a pergunta é capciosa, né? A gente tem muitas denominações, muitas igrejas, mas mesmo a igreja visível, ela é uma só. Porque se a gente juntar todas as denominações num único momento, as placas caem. Aqueles que servem a Cristo estão reunidos como servos de Cristo. Então, mesmo a igreja visível é uma só. Parece meio difícil você assimilar isso quando você vê tantas manifestações de fé diferentes por igrejas que se manifestam de forma diferente, que se proclamam de forma diferente, que se organizam de forma diferente. Mas o que une elas enquanto igreja é o desejo de adorar o Senhor. As igrejas que fazem isso de maneira sincera e honesta, visivelmente se reúnem em uma única só igreja. E aí eu pergunto, então quantas são as igrejas invisíveis? Quantas igrejas invisíveis nós temos? Invisíveis agora, né? Uma visível e quantas invisíveis? Lúcia? Uma também, né, Lúcia? Uma também. Se existe uma visível, a gente quase que deduz que a invisível é uma só. Por quê? Porque Cristo não tem muitas igrejas que ele conversa com mais um pouco com essa aqui, daqui a pouco ele vai lá e visita aquela de lá. Não, ele tem uma igreja só. Então, todos os cristãos vivos nesse momento, independente da denominação que eles participam, independente do país em que eles estão, da cidade que eles estão, da língua que eles falam, da cultura que eles pertencem, se eles são verdadeiramente salvos por Cristo Jesus, fazem parte de uma única igreja invisível. Esse senso é importante para nós, de que nós somos uma única igreja, porque a gente tem uma sensação de que existe uma denominação que é mais cristã do que as outras. E geralmente a gente fala que é qual? A nossa, né? Mesmo que a gente não fale, a gente tem essa sensação de que as outras igrejas, elas até são boas, elas até falam coisas boas, mas não são como a nossa, né? A nossa é a nossa. A nossa é toda especial. E não é verdade isso. A verdade é que existe a igreja de Cristo e os homens, né, na sua organização, instituíram denominações, mas a igreja de Cristo é uma única só. Inclusive, a palavra aqui, não quero confundir vocês, mas vou explicar o significado da palavra, por exemplo, católica. Você já parou para pensar o que significa a palavra católica? A palavra católica significa universal, única. Nós somos a igreja universal, não a universal do reino de Deus. Nós somos a igreja católica, não a igreja católica apostólica romana, mas porque nós somos uma única igreja. Na verdade, a igreja católica apostólica romana colocou esse nome justamente por ter esse mesmo entendimento bíblico, e eles estão corretos. Existe uma única igreja. Então, por que nós nos dividimos? Porque os homens, com a sua humanidade, corromperam a estrutura da igreja universal, no sentido de que eles se afastaram muitas vezes da palavra. E a gente tem o acontecimento, por exemplo, da Reforma Protestante, que rompe com a igreja católica apostólica romana e ressurge uma nova forma de igreja que entende que precisa voltar às Escrituras. Mas isso não quer dizer que a igreja que redundou da Reforma Protestante, todas elas estão de fato seguindo a palavra de Deus. E isso não quer dizer que nós também não precisamos olhar para a nossa própria igreja e perceber que nós também ansiamos por uma reforma constante, né? Um dos lemas, inclusive, da reforma, uma das frases famosas da reforma é: igreja reformada, sempre reformando. Nós precisamos constantemente voltar para as Escrituras, para lembrarmos que nós não somos melhor do que aqueles que foram deixados
para trás na reforma, no sentido de que aqueles que nós abandonamos os costumes e não nos tornamos uma igreja suprema. E que Deus, na sua soberania, age aonde Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E é por isso que a igreja invisível é muito maior do que aquilo que nós podemos perceber e enxergar. Se a igreja invisível, então, é composta daqueles que foram totalmente salvos, regenerados por Cristo Jesus, eu, com os meus olhos naturais, não consigo saber quem faz parte da igreja invisível. Eu posso ter um palpite, que não significa nada. Eu posso achar que eu olhar para o presbítero Paulo e falar, não, eu tenho certeza que o presbítero Paulo faz parte. E aí olhar ali para o Nicolas e dizer, não, eu tenho certeza que o Nicolas não faz. É mero gosto. Tem a ver comigo. Não tem a ver com eles de verdade. Porque só o Nicolas lá, que eu falei que não faz parte, né? É só um exemplo, gente. O Nicolas é uma benção. Mas ele sabe o compromisso que ele tem com Deus. Ele sabe. E o testemunho de vida dele, inclusive, comprova isso, né? O presbítero Paulo, a mesma coisa. Vamos dizer que eu falasse, não, eu tenho certeza que ele é, mas ele sabe qual é o compromisso dele que tem com Deus. E Deus sabe o compromisso que ele tem com o próprio Deus. Então eu não posso, o que eu acho, o que eu não acho, tanto faz. O que você, irmão, acha sobre quem faz parte da igreja, também tanto faz. Porque a realidade não modifica pelo que eu acho como pastor. Ah, mas eu sou pastor, né? Eu tenho uma iluminação diferente, eu consigo enxergar coisas que ninguém enxerga. Tanto faz, a realidade não se altera. Aqueles que são da igreja permanecerão sendo, eu considerando elas ou não. E aqueles que não são, continuarão não sendo, independente daquilo que eu acho ou que eu não acho. Então, a nossa opinião pessoal sobre quem pertence à igreja não faz diferença. Mas a gente ainda não respondeu, assim, de fato, qual é a pergunta inicial. O que precisa para fazer parte da igreja? Respondemos parcialmente ali, né? Ou totalmente, mas precisa de uma explicação mais profunda. A igreja de Cristo, ela é composta daqueles que foram salvos e regenerados de fato por Cristo Jesus. Esse não é um acontecimento simplesmente temporal, esse não é um acontecimento intelectual, mas é um evento espiritual que tem efeito no mundo real, no mundo palpável, né? Mas é um acontecimento espiritual. A regeneração é um processo interno que acontece dentro do coração de cada um. A irmã Carla Cristina aqui diz para nós assim, para sermos da igreja, precisamos ter consciência de que precisamos estar em comunhão com os irmãos, e principalmente com Cristo. Então, veja que ela aqui na resposta dela até é interessante, porque ela aborda de maneira bem completa, ela aborda os dois aspectos, da igreja invisível, comunhão com Cristo, e da igreja visível, falei certo, né? Da igreja invisível, comunhão com Cristo, e da visível, comunhão com os irmãos. É importantíssimo, não só saudável, mas indispensável para a vida do crente fazer parte da reunião dos crentes, estar em comunhão com os crentes. Isso faz parte do nosso exercício de fé e também é um exercício espiritual que a gente deve perseguir, que a gente deve buscar, que a gente deve, então, almejar fazer parte. A nossa aula, ela se espelha na pergunta de número 61, do Catecismo Maior de Westminster, que é um dos documentos que a gente utiliza para professar a nossa fé, que ela pergunta, todo aquele que ouve o Evangelho e vive na igreja, será salvo? Essa pergunta vai até um pouquinho além da pergunta que eu fiz no começo, porque quando a gente pergunta o que precisa para estar na igreja, de fato, assim, na resposta mais simples, é entrar por essa porta, né? É entrar por essa porta ou pela porta de alguma outra igreja que esteja reunida. Para fazer parte da igreja basta isso. Mas, de fato, profundamente, é necessário que a gente seja alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Como que a gente recebe essa salvação? Como que nós somos alcançados pela salvação? Pela pregação do Evangelho. Quero convidar você a abrir comigo lá em Romanos 10. Nós vamos andar em alguns textos bíblicos aqui. Romanos 10. 5 a 17, livro de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17. Diz assim, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz assim, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, quem
Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se tu, com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse versículo é bem chave, vou ler ele de novo. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê nele não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então esse texto fala para nós, ele junta a resposta do seu Elias com a resposta do Gabriel, dizendo que a gente precisa confessar com a boca e crer com o coração para ser salvo. Então, para pertencer à igreja de Cristo, a gente precisa fazer esse movimento. Confessar com a boca, professar de forma audível a nossa fé, dizer em voz alta, sou de Cristo Jesus, mas não só dizer em voz alta lá no seu quarto, eu sou de Jesus, né? Não, mas você vir perante o público, de forma pública e dizer, eu faço parte da igreja de Cristo, que é o que nós fazemos quando a gente passa a ser membro da igreja presbiteriana, por exemplo. A gente confessa a nossa fé publicamente. Mas essa confissão precisa vir acompanhada de um movimento também, que é o crer com o coração. Então, são os dois aspectos aqui, da igreja visível e da igreja invisível. A gente precisa almejar fazer parte das duas, porque aquele que faz parte da invisível precisa fazer parte da visível. Mas o inverso não é verdadeiro. Nem todos os que estão na visível ainda fazem parte da invisível. Diga, Gabriel. Duas perguntas, na verdade. A gente sabe que mesmo a pessoa salva, que crê, que é de fato salva e faz parte da igreja invisível, mesmo a pessoa assim pode ter momentos de fraqueza na fé. Pode ter momentos assim em que tipo, a sua fé acaba fragilizando, ela acaba recaindo em pecados antigos, talvez ficando um momento afastado da igreja. Se uma pessoa numa condição dessa acaba morrendo antes de ter tempo de se arrepender e voltar para a igreja, ela continua fazendo parte da igreja invisível e continua sendo salva ou não? A Bíblia fala daqueles que dormem em Cristo, daqueles que partiram, que morreram em Cristo Jesus. E ela fala para nós também que todo aquele que é do Senhor não pode ser tirado da mão do Senhor. É fato que tem pessoas que passam períodos distantes da igreja, que esmorecem na fé, ou que vivem um tempo presos a algum pecado específico. Essas pessoas, elas se pertencem de fato ao Senhor, não eram só da igreja visível, mas também da invisível, elas voltam ao Senhor de maneira irrevogável, né? Elas sempre vão voltar ao Senhor, porque elas são do Senhor. Um dos pressupostos nossos de fé é que a graça de Deus, o amor de Deus, a conquista que Deus teve por nós na cruz, ela é irresistível para nós. Uma vez que nós provamos então da salvação, a gente não consegue permanecer longe. E enquanto estamos longe, estamos completamente perturbados por essa verdade. A gente não fica em paz enquanto está longe do Senhor. Então aqueles que estão longe do Senhor vão voltar para o Senhor, nem que seja no seu último instante de vida, mas eles vão retornar para o Senhor. Aqueles que morrem tendo ido para o pecado e não retornado a Cristo Jesus, é porque nunca foram de fato. E isso tem a ver com um dos textos que nós vamos ler aqui, que é lá em Mateus 7, eu vou até adiantar essa leitura, que eu acho que ela faz sentido. Eram duas, essas duas, estava duas em uma aí? Então tá bom. Mateus capítulo 7, 15 a 23, responde um pouco isso para nós, porque ela fala bem claro que, ainda que pessoas tenham vivido coisas intensas com Deus, podem ser que elas não façam parte de fato da igreja, né? Então não sou eu que digo aqui a palavra, é importante a gente voltar aqui na Bíblia para não ficar uma coisa da opinião do pastor Lucas, né? Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23. Ele fala assim, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Vou continuar lendo, mas quero fazer uma observação até aqui. Até aqui fica claro para a gente, que a gente consegue, então, olhar para alguém e reconhecer que tipo de frutos na vida dela ela tem. Uma pessoa que é maldosa, uma pessoa que é nitidamente corrupta, imoral, você consegue olhar para ela e dizer, puxa, é uma árvore ruim, não produz bons frutos. Mas uma pessoa que ela tem uma boa conduta, que ela é moralmente reta, e que mesmo quando falha, quando peca, ela consegue reconhecer o seu erro, restituir a sua caminhada, você consegue dizer, poxa, essa pessoa ela é revestida de uma humildade, existem bons frutos. Mas o texto continua, porque ele lembra, ele não despreza que existem pessoas com conduta aparentemente boa, que nem sempre correspondem ao verdadeiro evangelho. E olha o que ele diz ali a partir do versículo 21, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia, no dia final, no dia que Jesus voltar, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha só, são coisas profundas, sérias. E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Então veja que o processo de conversão ele é mais profundo que a aparência. Então, ao mesmo tempo que o texto nos lembra que gente boa, vamos falar assim, né? Gente boa produz coisa boa e gente ruim produz coisa ruim, ele nos lembra que nem todo mundo que está parecendo bonzinho é de fato bom aos olhos do Senhor. Por isso que a vida cristã não se trata de bom comportamento. Ser chamado para ser filho não é ser chamado para ser bom moço, boa moça, para ser gente fina, para ser aceitável socialmente, mas para fazer a vontade de Deus e não praticar a iniquidade. Para também ser do Senhor, não é simplesmente ser chamado para vir para a igreja, porque participar da igreja visível não significa que você de fato faz a vontade de Deus no seu coração e vive afastado do pecado. Então esse chamado é bem sério, né? E essa pergunta do Gabriel, ela deve soar aos nossos ouvidos com um grande alarme, né? Com grande atenção, porque tem muita gente que realmente se afasta e volta, tem gente que se afasta e não volta, mas tem gente que está dentro da igreja e permanece afastado. Tem gente que está dentro da igreja, mergulhado nas coisas da igreja, que faz, participa, propõe, que você fala, que pessoa inspiradora. E eu vou dizer para vocês, eu já conheci gente assim, que até hoje me dói no coração, né? Pessoas que estavam mergulhadas na fé, que eu vi pregar e falei, o Senhor falou comigo através da vida dessa pessoa. Gente com quem eu viajei, fiz viagem missionária e vi pregar para outras pessoas e que foi perfeitamente usado pelo Senhor, mas que hoje estão completamente afastadas. E não só estão afastadas, mas negam a fé em Cristo Jesus. E que dizem, Deus não existe. Isso aí era no tempo que que eu precisava de Deus. Hoje eu não preciso mais. É assustador a gente ouvir isso. Eu quero crer que essas pessoas um dia podem voltar, mas talvez elas não voltem. E isso não está nas minhas mãos. Por mais desejo que eu possa ter de ter visto as pessoas servirem, voltando a servir de novo ao Senhor, rendidas ao Senhor. Mas isso não está nas nossas mãos. Essas vidas estão nas mãos do Senhor. Mas será que eu e você também não corremos o mesmo risco aqui? Será que eu, pastor, pregando domingo após domingo, ensinando vocês, também não corro o mesmo risco? Nunca de perder a salvação. Nós não perdemos a salvação. Como eu disse, a palavra de Deus nos diz que aqueles que são do Senhor não podem ser arrebatados da mão do Senhor. Aqueles que o Senhor entregou na mão de Cristo estão seguros em Cristo Jesus. Essa convicção de fé não deixa que a nossa fé nos abale. E Ele mesmo nos faz perseverar na fé. Mas nós corremos o risco sim de sermos seduzidos pelo pecado e andarmos distante do Senhor por um tempo, sem necessidade de viver esse período, essa fase. Mas aqueles que são do Senhor trazem de volta. E quantos também exemplos nós temos de pessoas que andaram um tempo afastados do Senhor e foram completamente resgatados ou reconquistados, né, pelo Senhor e voltaram a servir na casa de Deus, a andar
na presença de Deus, ou quantos que passaram por um período curto mesmo, de um pecado que cometeram e que se arrependeram por completo. Já tive a oportunidade o microfone está chegando ali, Marisa. Já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, um servo de Deus também fiel, mas que teve um problema no seu trabalho, inclusive foi preso por causa disso, mas reconheceu que tinha errado, pecado, e restaurou sua comunhão com Deus. Às vezes é isso, às vezes é uma situação específica que a gente passa de queda mesmo, né? De um erro com consequências grandiosas, mas a gente não pode esquecer que a gente erra constantemente, não é verdade? A gente precisa pedir perdão para o Senhor constantemente e retornar à comunhão com Ele. E essa comunhão é importantíssima para nós. Deve ser cara para nós, Marilza, fica à vontade. Eu creio que uma vez salvo para sempre, né? Perfeito. Mas tem pessoas que vão para o mundo, caem em tentação, né? Mas depois eles voltam. Eles voltam quebrados, voltam destruídos, mas Deus traz de volta, porque Ele não perdeu a salvação. Exato. É isso mesmo, é isso que você falou, Marilza, é importante, porque acho que é justamente esse ponto aí que a gente deve olhar para a nossa vida, que nós estamos aqui hoje, que nós também corremos esse mesmo risco. Mas veja quais são as consequências, e eu concordo com você, essas pessoas voltam, mas voltam moídas, quebradas, machucadas, porque viveram fora da vontade de Deus e só provaram de amargor ou de prazer muito passageiro. E precisaram então fazer uma série de coisas para que esse prazer não cessasse, porque a dor que vinha de rebote era muito forte, e chega uma hora que nem mesmo esse prazer que o mundo oferece é suficiente mais, né? O presbítero Paulo vai falar. Vou aproveitar para tomar uma água aqui. Pastor, deixa eu contar uma experiência aqui. Talvez nem todos conheçam, né? Mas eu mesmo, eu cheguei no Tarumã em 1980, então tinha um pouquinho, eu estava nos meus 18 anos, por aí. E eu participava de tudo quanto é coisa, federação, UMP, Conjunto Cristão Nossa Canção, uma série de trabalhos na igreja, e de repente eu esfriei. Eu fiquei 4 anos afastado, longe da igreja. Foram 4 anos. Mas o impressionante de todo esse período que eu passei é que Deus, mesmo você estando distante, Deus fala com você. E o mais impressionante é que Deus fala de uma forma muito próxima, assim. Ele te dá livramentos, alguns livramentos, que você só não para refletir se você realmente não acreditar em Deus e não ter nenhum contato com Deus. Mas Deus te dá livramentos, como aconteceram comigo. Eu parei na valeta com carro, parei em uma série de situações, não vou contar tudo aqui, mas eu também não tinha uma vida assim, de bagunça, de folia. Eu simplesmente esfriei e comecei a dar prioridades a outras coisas. E uma das coisas que eu mais gostava, e gosto ainda hoje, mas Deus está tirando de mim, pelo que eu estou percebendo, que é o futebol. Ele está tirando porque eu estou tendo um problema clínico de coluna, para quem não sabe, e estou tendo que parar de praticar um pouco do meu esporte. Então, o que eu queria dizer é que aqueles que são realmente de Deus escolhido, né, que fazem parte dessa igreja, Deus nunca abandona. E mesmo você estando distante, Ele continua te chamando e te dando todas as chances necessárias para você entender que você é um escolhido dEle e que faz parte desta igreja. Amém. Que bênção. Bom ouvir um testemunho desse, né? E a gente lembra da parábola aí do filho pródigo, o pai sempre pronto para receber de volta, né? E restituir ele a posição de filho, porque a posição de filho nunca foi tirada dele. Aquele que é filho é sempre filho. Né? E isso mostra para nós que a conquista dessa posição de filho não está dependente de nós, porque senão quando a gente saísse, nós perdíamos a posição de filho.
Mas o Senhor é quem faz e restaura essa posição em nós, né? E chama de volta e continua falando. E Deus continua protegendo, porque aqueles que são seus, são seus. Eu digo que quando eu percebo que Deus está me corrigindo, quando eu vejo que, mesmo numa situação de dor, de tristeza, eu vejo o Senhor cuidando e protegendo, falo, olha, é doído, mas graças a Deus, que é sinal que Deus não me abandonou, e se Ele me abandonou é porque eu sou dele. Porque se eu não fosse dele, Ele já tinha me largado para a morte. Ele já tinha me deixado já para o sofrimento. Que, assim como fala em Romano, me entregado às paixões, às minhas próprias paixões, à minha mundanice, né, que está dentro do meu coração. Mas não, ele me resgata, Ele me chama, Ele me chacoalha, Ele me corrige, Ele me exorta, Ele fala comigo de maneira clara, porque Ele me lembra, você me pertence, você é meu filho, né? E assim Ele faz com seus filhos. O texto que nós lemos, ele fala algo importante para a gente entender esse processo de pertencimento à fé, não o texto de Mateus, mas o texto de Romanos, né, que falava então que aquele que professa com a boca, confessa com o coração, aliás, confessa com a boca e crê com o coração, ele ele é salvo, e aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Mas ele continua dizendo assim, mas como ouvirão, se não há quem pregue? Né? E como pregarão, se não há quem os envie, enfim. E ele vai dizendo que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A forma das pessoas serem somadas à igreja de Deus, a maneira pela qual as pessoas passam a fazer parte, é pelo Evangelho. É aquelas que ouvem o Evangelho e são impactadas pela graça de Jesus, transformadas e regeneradas. Essa palavra aí é muito cara para nós. Regeneração. Ela diz respeito àquela obra que Deus faz e que muda completamente o nosso coração. Então, o anúncio do Evangelho deve ser algo muito importante para nós também. Até porque eu não sei. Como eu não sei quem é parte da igreja visível e invisível, porque assim, aqueles que são parte da igreja invisível são desde a eternidade. Ou seja, mesmo que elas visivelmente ainda não manifestaram, elas já são parte da igreja de Deus, porque o Senhor sabe que elas receberão da graça e serão transformadas. Seu Elias. Viu, pastor? Diga. Hoje nós temos essa tecnologia do celular, né? Isso. E quando nós recebemos mensagem, quando a mensagem é boa, normalmente a gente compartilha com alguém, né? E assim é quando nós somos resgatados por Cristo Jesus. A nossa alegria é tão grande que a nossa vontade é de compartilhar com alguém. Eu morava no Rio de Janeiro e quando eu saí do Rio, eu fui para São Paulo. Foi em São Paulo que eu tive a alegria de receber esse resgate de Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu fiz foi já voltar no Rio de Janeiro e anunciar e compartilhar com meus amigos, com a minha família, que ninguém era crente, e hoje, graças a Deus, todo mundo que ainda está vivo está com Cristo. E essa é a alegria. Nós compartilhamos o que recebemos de mensagem pelo celular e podemos compartilhar também a mensagem que nós recebemos de Deus. E isso deve ser uma urgência para nós, né, seu Elias? O senhor Elias levantou que a alegria que nos impacta de pertencermos a Cristo nos faz querer compartilhar essa boa notícia. E às vezes a nossa vergonha de compartilhar ou a nossa falta de iniciativa em compartilhar é porque nos falta a alegria. Nos falta provar de fato dessa fé. Eu compartilho daquilo que eu provo. É irresistível para mim não querer compartilhar uma coisa que é boa para mim. Elô, aqui a irmã, me perdoa, irmã. Dione, desculpe, fugiu o nome, me perdoa. Pastora, fazer uma pergunta, é aquela história, será que é só eu que sinto isso? Mas eu nasci num lar cristão, presbiteriano, eu lembro o dia em que eu atendi ao chamado, que muitas vezes, quando a pessoa ela nasce na igreja, ela não consegue dizer, eu fui fazendo, mas eu lembro o dia e tudo o que aconteceu. E só que muitas vezes, lendo a Bíblia, alguns textos eu pensava, meu Deus, será que eu sou vasos que são criados para a honra e vasos que são criados para a desonra? Eu falava, Senhor, será? Sabe aquela ansiedade no coração de pensar assim, será que lá na frente, aquele assunto que a gente estava comentando ali, né, que o senhor estava falando,
Será que lá na frente não corre o risco de eu perder ou de eu apostatar da fé, né? E muitas vezes eu comentava com meu marido, falava assim, olha, hoje me deu uma ansiedade tão grande no coração, um medo, e falava, Senhor, não deixa, né? Eu creio que essa tem que ser uma oração de todo mundo mesmo, não deixe que meus pés resvalem. Mas era uma constante de eu sentir esse tipo, de eu ter esse sentimento, né? Então, mais ou menos assim, eu queria saber, será que só eu sinto isso? Ou sentia? Mas daí, em 2020, eu passei por um processo de enfermidade, de tratamento, e eu sabia que, dependendo do resultado, a iminência da morte, ela estava ali, né? Naquele processo, eu não tive nenhuma ansiedade, sabe? Aquilo que o pastor Tiago comentou. Eu não gostaria de morrer, passar pela dor, pelo todo resultado de uma doença que você passa pela dor. Falava, eu queria tanto ver meus netinhos, queria ver minhas filhas casarem, essas coisas bobas que acho que muitas vezes as mulheres têm, né? Mas naquele processo eu não tive essa ansiedade. Se o Senhor me buscar, eu estou bem tranquila, né? Ainda conversando com a minha outra filha, Heloísa, falava, filha, eu sei que nós estamos passando pelo vale, mas eu tenho a vitória lá no fim. Se eu continuar vivendo, eu tenho a vitória. Essa que eu quero. Porém, eu sei que se eu não viver lá no final, eu sei que eu vou estar num lugar melhor. Mas, anteriormente a isso, sempre via, assim, lendo a palavra mesmo, com alguns textos da Bíblia que relata, quando a gente pensa em Faraó, por exemplo, ele foi criado para aquilo. Ele não... Coração endurecido por Deus, né? Judas, ele foi levantado para aquilo. Então, essas perguntas vinham, falei assim, será que não tem ser levantada para uma coisa terrível? Será que eu né? não sou um vaso de desonra? Né? Exato, é exatamente isso que eu me perguntava, né? Irmã, eu acho que isso faz parte, por um lado, e eu digo isso, né, e posso, inclusive, ser corrigido nisso, mas eu acho que é uma ansiedade que passa no coração de todo crente. Eu passo por essa ansiedade também, né? Porque às vezes a gente se vê confrontado pelo que a palavra fala e fala, meu Deus, eu estou tão distante disso aqui, eu preciso melhorar tanto, mas eu acho que isso deve nos impulsionar a buscar mais. Na verdade, o nosso medo de não corresponder, porque às vezes também a gente atrela a nós mesmos a conquista da salvação. Né? E aí a gente precisa ser lembrado da verdade. Qual que é a verdade? Né? Por isso que eu gosto de um texto muito lá de Filipenses que fala tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é verdadeiro, que isso ocupe o vosso pensamento. Tem muitas mentiras que vêm na nossa mente. Né? Então a gente precisa encher a nossa mente daquilo que é verdadeiro. Qual que é a verdade? É que nós fomos conquistados em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, e não é mérito nosso. Então, se Ele nos conquistou, a gente não tem nada que a gente possa fazer para arrancar a nossa vida das mãos do Senhor. Né? Para falar, Deus, deixa de salvar a gente, que agora eu vou pular no abismo. E quando a gente pula, Ele pega a gente em queda e traz de volta, né? Se a gente deseja pular, porque nós somos dele. Mas eu creio que essa ansiedade que vem, esse receio, puxa Deus, olha, eu fiz isso e eu sabia que eu não devia ter feito isso. Esse pecado está em mim, mas não devia estar em mim. Puxa vida, Deus, eu sou pastor da igreja, como que eu estou fazendo uma coisa dessas, né? Puxa vida, Senhor, eu sou uma serva fiel do Senhor, nasci no Evangelho, conheço o Senhor desde tantos anos, né? Aí a gente fica pensando isso, mas isso deve dizer assim, Senhor, então eu preciso mais do Senhor, isso me lembra que eu preciso mais. Eu já dou a palavra para você, Darius, e o presbítero Paulo também, né, quer falar. Mas eu li uma vez uma história muito interessante da Corrie ten Boom, que é uma mulher que ajudou refugiou pessoas, né, na Segunda Guerra, e ela o livro dela narra que ela perguntava, ela tinha muita essa ansiedade de dizer assim, será que quando eu for colocado numa situação de perigo, de risco, eu vou ter coragem de falar que eu amo a Jesus, eu não vou negar a minha fé? E aí ela olhava para ela mesma e ela dizia, mas se me perguntarem agora, eu tenho muito medo, eu acho que eu negaria para poder viver. E ela foi contar isso para o pai dela, e o pai dela falou assim, filha, quando a gente vai viajar, eu te dou a passagem, a gente vai viajar daqui uma semana, eu te dou a passagem agora, ou eu te entrego ela antes de você entrar no trem? Ele falou, geralmente você me entrega antes da gente entrar no trem, para eu não perder a passagem e tal. Ele falou, justamente, na hora certa, o Senhor vai conferir aquilo que é necessário a você para que você possa enfrentar essa situação. E isso me lembrei disso porque a irmã narrou, né,
que no momento de angústia profunda, onde era mais fácil dizer, agora chegou a vez do vai ou não vai, e acho que agora eu não vou. A irmã teve paz da parte do Senhor, de que, Deus, se eu partir, eu também conquistei a vitória na eternidade, né? O meu desejo é um, mas que faça a vontade do Senhor, né? Então, eu creio que o Senhor dá para nós a convicção, e é Ele quem sustenta essa convicção no nosso coração, e mesmo quando a gente passa por períodos de dúvida, isso não deve fazer assim, não deve trazer para nós um senso de que, bom, se eu não tenho controle sobre isso, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito mesmo, se Deus quiser me salve, se Ele não quiser, Ele que não me salve. Mas muito pelo contrário, Deus, justamente porque eu dependo do Senhor, eu me aproximo mais de Ti, né, para buscar no Senhor essa segurança. E a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo. Então, quanto mais eu me encho do amor de Cristo, menos medo eu tenho de me perder dele e das coisas que ele me oferece, né? Eu creio que esse medo pode passar pelo nosso coração, passa pelo meu, já passou pelo da irmã, e pode passar no coração de cada um de nós em algum momento de dúvida, algum momento. Mas a convicção de fé deve sustentar o nosso coração da verdade, né? Da verdade. Não sei se eu respondi, mas eu creio que a gente pode ser sustentado na verdade. Darius? Sobre esse relato da irmã aqui é o seguinte, e o que o pastor pregou hoje de manhã, o diabo está aí, e a gente às vezes esquece que ele está por aí, porque a gente acaba falando pouco, mas ele está aí justamente para pôr essa dúvida no nosso coração. E eu diria assim, quem tem a dúvida, eu acho que justamente esse é o salvo, assim, entende? Exato. Porque a pessoa que não tem essa aflição, para ela tanto faz. Não faz diferença a fé, né? Então, quando a pessoa fica muito aflita a esse respeito e busca a Deus querendo saber essa resposta, eu acho que é justamente é uma angústia do crente. Justamente por quê? Porque nós vivemos no mundo e quem manda no mundo é o maligno. Então, ele fica colocando, ele sabe das nossas fraquezas. A gente não entende, né? Mas ele está aí justamente para pôr essa dúvida no nosso coração e a gente ficar aflito e angustiado, porque o que não é crente, ele não está aí, ele quer curtir a vida, ele quer... Pode até ter aflições, que todos passam por aflições, mas não é a aflição de querer ser salvo, eu acho, sabe? Isso. Eu acho que a aflição de querer ser salvo é de quem já tem essa vontade de ser salvo e que é salvo por Cristo. E outra questão é o seguinte, que a outra pergunta que eu ia perguntar antes, né? Vontade. Sobre a palavra de Cristo não volta vazia, né? Esse é outro assunto, mas eu queria saber assim, ela não volta vazia em que sentido? Muito bom. Também é só para os crentes ou realmente ela não volta vazia em situação nenhuma para nenhuma pessoa, sabe? Isso que eu quero dizer. Tanto para os crentes quanto para os não crentes? Eu nem lembro por que eu pensei nisso, mas não é. Legal, não, é uma ótima pergunta, porque a gente pode ficar com a sensação, então, eu vou pedir para você já trazer aqui para o presbítero Paulo, por favor. A gente pode ficar com a sensação desse texto, se a palavra de Deus não volta vazia, por que tem gente que não crê, né? Mas ela é boa porque a gente precisa observar esse aspecto duplo, então, da palavra. O que a palavra faz? Ela traz juízo sobre todos. Para alguns, juízo que salva, para outros, juízo que condena. Então, ela não volta vazia de fato, porque para alguns ela confirma a condenação do coração. Aqueles que ouvem e são frios, né, que têm o coração endurecido, e ouvem a palavra e não dão atenção ao que ela prega, ela não volta vazia, porque ela reverbera a condenação que aquele indivíduo recebe. Mas aqueles que ouvem e correspondem a ela com humildade, com entrega, com anseio por salvação mesmo da parte de Deus, ela não voltou vazia porque ela reverberou arrependimento. Então a palavra de Deus realmente não volta vazia porque ela sempre volta nesses dois aspectos. Todo aquele que ouve o evangelho recebe a oportunidade de ser então alcançado pela graça e de corresponder à graça que foi então apresentada ali diante dele. Mas a resposta do sim, do não e do tanto faz, todas elas têm reverberam em alguma coisa, né? Aquele que diz tanto faz e diz não, ele reverbera para condenação. Ou, na verdade, Deus pode estar em um processo, trabalhando para que talvez naquele momento ele não corresponda positivamente, mas que ele seja trabalhado e lá na frente possa responder, né?
mas de alguma forma ela vai trabalhar no coração da pessoa. Tem gente que ouve o evangelho hoje e daqui 1, 2 anos isso vai voltar a impactar e falar, puxa, eu lembro de alguém que me falou lá no trabalho, eu lembro de que estava passando numa igreja e resolvi entrar aquela noite numa igreja, eu lembro de um livro que eu li que falava sobre a Bíblia, né, ou a própria Bíblia que eu li. Meu pai se converteu lendo a Bíblia, né, ele leu a Bíblia e buscou aí a orientação e conheceu o evangelho, mas ele pegou um Novo Testamento dos Gideões, sabe? Esse Novo Testamento azulzinho, pequenininho, e Deus falou com ele. Então tem gente que é alcançado pelo Senhor, no mesmo momento corresponde, mas tem gente que ouve aquilo e fala, isso aqui não serve para mim. E de repente, em algum momento, aquilo volta ao coração. Mas então ela realmente não volta vazia, seja para salvação ou para condenação. Presbítero. Só queria dizer, pastor, que olhe a importância que tem fazemos parte da igreja invisível. Porque quando uma pessoa cai, nós temos um papel fundamental, né? Principalmente quando ela convive com a gente, ela faz parte da igreja que nós congregamos. No meu caso, a igreja teve um papel importante. O pastor da época teve um papel importante. Porque ele me ligava, quando ele me encontrava, ele dizia, olha, o seu lugar está aqui. Ele nunca deixava de me cumprimentar, de me abraçar e de conversar comigo. E eu percebo que, às vezes, nós, na igreja, né, temos esse papel e devemos fazer esse papel quando percebemos que alguém falhou na sua caminhada, e a gente percebe que tem muitos que ainda acabam gostando de empurrar o cara para o buraco de uma vez, né? Não percebemos o papel que nós temos que fazer quando fazemos parte dessa igreja invisível. Muito bom. Eu tenho uma... Eu gosto muito da figura que Paulo usa para falar que nós somos um corpo, né? E que muitos membros, muitas partes. E existe um paralelo muito rico. Eu sei que quando Paulo escreveu, talvez ele não tivesse essa instrução a respeito da fisiologia do corpo humano, mas quando eu fiz a faculdade de biologia, a gente estudou imunologia e você aprende como que o corpo, nosso corpo, responde quando acontece uma invasão por um vírus, uma bactéria, quando você tem um corte, né, e o que o corpo faz. E é fascinante o que o corpo faz. É fascinante porque existe uma mobilização, como se fossem equipes de trabalho no nosso sangue, né, que vão em ondas e defendem o nosso corpo daquela injúria, daquele machucado que recebeu, para que não entrem germes e causem doença ao corpo todo, para que aquele machucado não infeccione, mas também uma mobilização para que a pele seja restaurada, o sangue coagulado, aquilo seja cicatrizado e possa restaurar aquele machucado. E eu digo que eu percebo que a gente deve trazer para a nossa vida de igreja esse mesmo paralelo de que nós somos um corpo, e como corpo, quando alguém está machucado, injuriado pelo pecado, a gente deve mobilizar todas as forças, não só para proteger de que o mal entre no seio da igreja, mas para proteger aquela pessoa, para que ela seja restaurada, cuidada. Mas, infelizmente, a igreja tem um péssimo hábito. Diferente do corpo humano, esse corpo aqui natural, nós temos mecanismos de amputação. A gente gosta de dizer que aquele que não é mais igual a gente precisa sair do nosso meio por completo, quando às vezes ele precisa ser cuidado. É fato também que se a gente tem pessoas que estão contaminando deliberadamente o seio da igreja, vindo no meio da igreja para causar confusão, e elas querem fazer isso por vontade e não têm desejo de arrependimento, essas pessoas precisam ser repreendidas e retiradas do meio da igreja, sim. Mas pessoas que caíram, falharam, como eu e você podemos cair e falhar, mas que anseiam por um arrependimento, às vezes encontram na igreja uma resposta de rejeição muito grande. E isso é muito dolorido. A igreja invisível e a visível, que trabalha debaixo da palavra do Senhor, que foi transformada, regenerada pelo verdadeiro evangelho, ela deve agir em prol da restauração, da cura, de dizer, ó, o seu lugar está aqui, você pertence aqui, vamos juntos. Né? Se não deu tempo ainda, não tem problema, eu continuo orando por você e no tempo do Senhor você vai voltar. Né? E às vezes a gente perde o apreço por essa pessoa, porque na verdade talvez a gente nunca tenha tido verdadeiro amor como parte do corpo. Porque veja que quando um membro do corpo sofre, o corpo todo sofre junto. Não é assim com o nosso corpo? Eu posso fazer um cortezinho no meu dedinho do pé.
Se aquilo infeccionar, pode entrar na minha corrente sanguínea e me causar um desconforto generalizado. Eu posso ter uma doença, existe uma doença que é a endocardite, por exemplo, que ela pode ser feita pela contaminação dentro da minha boca, por uma bactéria que tem na minha boca. Eu machuquei a minha boca, ela entrou na corrente sanguínea dessa bactéria, ela se instala no meu coração e me causa um problema no coração. Não sei se você já ouviu falar disso. Então veja que o nosso corpo também tem quase esse mesmo problema. Se a gente vê um de nós ferido, devia ser uma dor nossa. Puxa vida, fulano está ferido. O que eu posso fazer para ajudar ele a ser restaurado? E não o que eu posso fazer para condenar ele mais? O que eu posso fazer para massacrar ele mais? Para que ele se sinta culpado? Para que ele saiba que a gente não gosta dele? Ou ficou com nojo dele? Ou ficou com raiva dele? Ou que a gente não admite esse tipo de conduta no nosso meio? Não deve ser essa a nossa postura, mas uma postura de acolhimento e de restauração. E é claro que o membro ferido precisa também se mostrar um membro arrependido. Porque aquele que não se mostra arrependido, mas que continua vivendo deliberadamente do pecado, mostra que faz parte da igreja visível, mas não foi regenerado por Cristo Jesus, não faz parte da invisível, não faz parte da verdadeira igreja, né? Quem que faz parte aí dessa igreja? Antes eu quero ler aqui um comentário, porque está dentro do nosso assunto, na internet, a irmã Marister escreve assim, ó: eu também sinto o que a irmã falou, né, que a irmã Johnny falou, sobre ser vaso de honra ou desonra, e como nós nos sentimos incomodados com medo de apostatar. Tenho levado essa questão ao Senhor frequentemente. Irmã, espero que a explicação que eu dei ajude a irmã, né, e encoraje, e a fala do Daros também, sobre esse incômodo ser daqueles que realmente desejam o Senhor. Quem não deseja por salvação não se importa se o Senhor o recebe ou não o recebe, né? Aqueles que são salvos arrogantes, talvez nem sejam de fato salvos, né? Ou precisam rever a sua fé e a forma como manifesta a sua fé. Mas esse incômodo vem naqueles que se importam, né? Que desejam, anseiam por salvação. Use dessa oportunidade para se aproximar mais do Senhor e encher o teu coração daquilo que é verdadeiro, daquilo que a palavra do Senhor nos diz. A salvação nossa é garantida em Jesus. Jesus não esmorece, Ele não falha, mas Ele firma a nossa salvação de uma vez por todas, né? É uma assinatura que não pode ser apagada. A dívida que Ele comprou não pode ser protestada mais, não pode ser mais contestada. Eu quero lembrar vocês do texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que é a história onde o profeta Samuel vai para ungir um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. E Jessé, o pai, apresenta todos os seus filhos menos um, o mais novo, que estava cuidando das ovelhas e que parecia o menos digno. E quem era esse filho? Davi, né? O rei Davi, o famoso rei Davi, aquele Davi que jogou a pedra no gigante, né? Samuel vai então, olha o filho mais velho e diz, o Senhor fala para ele, não é esse. Olha o outro, um homem alto, formoso, não é esse. E ele passa por todos os filhos de Jessé e diz, não tem nenhum outro filho seu, porque nenhum desses é. E aí Jessé, o pai, fala, olha, tem um lá, mas ele é pastor de ovelhas, é novinho, pequenininho, mirrado, né? Não é assim, não tem uma coisa de rei, né? Para ele ser rei é muito, muito forte isso, acho que não está preparado. Né? E Samuel lembra que o Senhor não vê a aparência exterior, o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Esse texto nos lembra de que se o Senhor vê o coração, o dono da igreja é quem sabe quem pertence à igreja. E é por isso que nós, se queremos então pertencer à igreja, devemos nos reportar ao dono da igreja, que é o pastor Tiago. Não, né? É o Senhor Deus. O Senhor Deus não é o conselho, não é o presidente do Supremo Concílio, não é um presidente de uma convenção de igrejas evangélicas, cristãs, ou como for, não é o Papa, não é o seu líder espiritual mais próximo, não é aquela pessoa de referência, seu pai, sua mãe na fé, né? Aquele que te levou para a fé, mas é o próprio Deus. Aqueles que querem pertencer à igreja do Senhor de fato, precisam se reportar ao próprio Deus e receber do Senhor o chamado para pertencerem a Deus, que é o que a Elô falou para nós. No final das contas, pouco nós podemos fazer. O que nós fazemos é corresponder a um chamado que é feito a nós por Deus. É o Senhor que começa essa obra, né? E que nos chama para fazer parte da igreja dele. Eu queria falar rapidamente de um conceito, né, que se divide em duas coisas, que é o conceito de vocação. O que é vocação? Vocação é chamado. Mas eu quero falar aqui da vocação eficaz, que é a ideia de que nós somos chamados. Então, vamos lá, vamos começar o processo. Eu sou um incrédulo, ouvi a palavra do Senhor, ouvi o Evangelho. Estou salvo?
Ainda não. O que eu preciso? Eu preciso corresponder a esse chamado. E dizer, Senhor, acho que foi a irmã Dione que falou, né? A irmã usou um termo que eu gostei muito, que é quando eu respondi ao chamado, foi isso que a irmã falou, né? Eu respondi ao chamado. E é exatamente isso, nós respondemos ao chamado. Então, nós não escolhemos ser salvos, a salvação não é uma escolha pessoal, mas é uma resposta a um chamado que é feito primeiro a nós. Então, eu só sou capaz de dizer sim ao Evangelho porque o Evangelho veio a mim primeiro. Porque a graça de Cristo me alcançou primeiro. Porque o próprio Espírito de Deus já trabalhou no meu coração para que eu, inclusive, pudesse dizer sim, eu quero. Né? Então, não sou eu que aceito Jesus, mas é Jesus que me aceita, que me recebe e que me convida para fazer parte da sua família. Nesse processo, então, eu disse sim. Eu só posso dizer sim porque houve uma vocação eficaz. Então, existe uma vocação que a gente chama de externa, que é o chamamento. Preguei o Evangelho aqui. Todos vocês foram vocacionados externamente. Mas existe um processo de vocação interna. Nem todos talvez respondam. Né? Quando a gente vai lá num culto público, por exemplo, fizemos um culto na praça. Nossa igreja organizou um culto na praça. Muitas pessoas vieram. 300, 500 pessoas vieram. Mas às vezes só 10 procuraram a gente e falaram, olha, eu quero essa vida, quero servir a Jesus. Esses receberam uma vocação interna, que é a vocação eficaz. Ela tem eficácia para a salvação. Todos receberam uma vocação externa, ou seja, um chamamento público, um chamamento que foi feito a todos, externamente proclamado. Todos foram chamados pelo Evangelho pregado, mas internamente, só alguns. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo são aqueles que receberam a vocação eficaz, a vocação interna. Então, se eu e você estamos aqui, muito provavelmente nós recebemos em algum momento da nossa vida uma vocação interna. Porém, a gente precisa lembrar que na igreja visível, ou seja, nessa aqui que nós enxergamos, fazem parte os crentes e também os seus filhos. E isso não quer dizer que eles são salvos, mas que eles fazem parte da igreja visível. Quem que faz parte da igreja invisível? Aqueles que foram regenerados. Então, os filhos dos crentes não herdam salvação. Eles precisam também responder ao chamado de maneira eficaz, para que possam receber a salvação. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas se tiverem dúvidas, perguntem, por favor, porque isso é importante para a gente entender. É um conceito teológico, né? A gente não precisa explicar isso para ninguém, mas a gente precisa absorver esse entendimento para que a gente possa pensar sobre a vocação eficaz em nós e a vocação eficaz também na nossa família. Não é porque você é um crente bom, um crente firme, ou porque seus pais são crentes firmes e bons, que você está garantido na salvação. Né? Você precisa também corresponder e confirmar a eleição que o Senhor fez na sua vida. Gabriel, por favor. Uma coisa muito comum hoje em dia são apelos evangelísticos. O pastor, principalmente em cultos voltados mais para jovens, o pastor termina de pregar, ele fala, se alguém sentiu no coração de aceitar Jesus, vem aqui na frente, faça, e geralmente ele faz uma oração e pede para o pessoal repetir, que é aquela famosa oração de, entre aspas, aceitar Jesus. Você acha que esse tipo de apelo tem coisa positiva ou você acha que só gera falsa conversão? Porque, de um certo modo, a pessoa está confessando com a boca e acreditando em si mesmo de que está crendo em Jesus Cristo. Mas você acha que isso pode ser uma coisa nociva, pode ser uma coisa boa, gera mais falsa conversão do que legítima conversão? O que você acha desse tipo de apelo? Eu acho que tem alguns estigmas que a gente pode fugir, é o que a gente acaba fazendo, mas a gente corre o risco, às vezes, de perder algumas coisas que são boas. Vou dar uma resposta pessoal, tá? Essa não é uma resposta bíblica, não é uma posição da igreja presbiteriana, também não posso dizer que é a posição do conselho. Essa é a opinião do Lucas, pastor Lucas. Eu entendo que existem coisas positivas nesse apelo, se ele é bem conduzido e se ele não se torna uma coisa banalizada. Então, aquele apelo que é feito continuamente, constantemente, desesperadamente, que muitas igrejas e muitas pessoas às vezes fazem, contam quantos foram lá na frente para depois jogar uma estatística e dizer, hoje tivemos 50 conversões, 30 conversões. E não é verdade. Nem todo mundo que vem à frente que responde a um apelo, de fato, se converteu. Até porque tem crente que toda vez que você fizer apelo, ele vai na frente lá no apelo. Então, ele já se converteu 800 vezes, mas ele vai 801, 802, 803. Então, não é um dado estatístico verdadeiro. Eu acho que esse é um mal. É a gente querer fazer isso em prol de uma estatística, em prol de uma sensação de eficácia do que a gente fez uma programação. Se foi bastante gente na frente, então a nossa programação valeu a pena, porque responderam, né? Mas
isso é um processo tão interno que eu não posso dizer que aquele que não veio, talvez não tenha ficado lá no lugar dele, sendo profundamente tocado pelo Espírito Santo, né? Então eu acho que esse não é o método, grande método que vai resolver o problema das pessoas corresponderem ao Evangelho. Até porque o vir à frente ou não vir à frente não vai fazer tanta diferença. Eu posso fazer esse apelo sem chamar as pessoas à frente. Eu creio que é uma coisa que a gente acaba fazendo aqui na igreja. Quando a gente ora no final da mensagem e convida as pessoas a responderem à pregação que foi feita, por exemplo, ele é um apelo. Ele só não é um apelo que mobiliza as pessoas até aqui à frente. Mas ele é um apelo para que você, no seu lugar, corresponda àquilo que você ouviu da pregação do Senhor. Então eu acho que nesse ponto o apelo pode ser proveitoso. E talvez tenham situações que pode ser interessante você chamar as pessoas à frente para orar por elas, impor as mãos sobre elas e orar por elas, né? Pode ser algo que traga um senso de acolhimento, de comunhão, né? De resposta da igreja toda. Mas eu particularmente não é uma prática que eu adoto, e eu acho que é uma coisa que não acontece muito na igreja presbiteriana, porque ficou muito associado a essas práticas de simplesmente querer buscar um resultado, ou de um impacto emocional, ou de o apelo pelo apelo, né? Um apelo como se eu fosse, venha aceitar Jesus, que também eu acho que daí você induz a um erro, que eu induzo a um erro de compreensão. A gente não aceita Jesus, é Ele que nos aceita, é Ele que nos recebe, né? A salvação não é uma opção minha, é uma opção de Deus sobre mim, e eu só respondo a Ele. Eu acho que tudo isso é importante. Então, não sei se a minha resposta ela traz mais confusão do que resolução, né? Mas particularmente eu não vejo problema no sentido de que é totalmente desprezível, mas eu também não vejo solução no apelo, no sentido de que a gente precisa adotar ele e a gente está em defasagem de não fazer o apelo aqui na igreja, por exemplo, que eu acho que ele é feito de outras formas e tem a sua eficácia também. Elô? Em relação ao que ele falou, eu acho que, assim, se a gente for voltar no momento que você falou da igreja, quantas igrejas existem, existe uma igreja, a gente olhar para o apelo é muito questão cultural da igreja. Verdade. Um exemplo bem banal dentro disso, a nossa igreja não tem o costume de bater palma. Mas você vai em igrejas que estão realmente cultuando a Deus, elas têm um compromisso, elas são sérias e elas batem palma. Então, inclusive eu acho, presbiterianas, né? Independente. Então, assim, eu acho que às vezes a pessoa está dentro de uma igreja que não tem a mesma denominação da nossa, mas ela é uma igreja séria, é uma igreja onde as pessoas têm um compromisso verdadeiro com Deus. Assim como a gente tem gente dentro da nossa igreja que não tem um compromisso verdadeiro com Deus. Então, vai muito mais. Já que, no caso, o que a gente acredita é que nós fomos escolhidos, não interessa se vai ser num apelo onde você vai até a frente, se vai ser sentado num banco da praça com um desconhecido, independente de onde for, você vai se voltar para Cristo, porque Ele te escolheu. Vou dar um exemplo individual, né? Um exemplo particular meu. Eu nasci na Igreja Batista. Então, obviamente, eu aceitei Jesus na minha cultura, né? Depois, eu tive, então, o contato com outra visão da teologia, onde eu realmente, hoje eu acredito nisso que a gente vive aqui dentro, mas eu não discordo do dia em que eu realmente fui até a frente, um dia de apelo, porque eu sei que Deus falou comigo, entendeu? E não foi um momento assim que, realmente, eu acredito que fui eu que escolhi ir até a frente e eu aceitei a Jesus. Não, mas aquilo foi um marco na minha vida espiritual. Então, eu acho que vai muito mais da cultura e da gente saber o que a gente traz para nós e o que a gente não traz. A gente tem que ter filtro dentro da igreja, assim como a gente tem numa roda de amigos, assim como a gente tem no trabalho, nos estudos. A gente sempre tem que filtrar o que a gente acredita, o que a gente realmente acha que vai de acordo com aquilo que a gente aprende aqui como instituição de fé. Muito bom. Eu acho que seria até um pecado você desprezar esse dia só porque hoje você tem uma perspectiva diferente, né? E é ressignificar, é olhar e não esquecer do que Deus fez, que foi o que você disse, porque Deus não deixou de fazer só porque você hoje enxerga de forma diferente. A ação de Deus foi real, né? E aquele dia teve um significado, um impacto, né? Assim como a irmã falou, eu lembro do dia.
É importante esse marco, né? São ritos de passagem, são marcos importantes. É como o povo do Antigo Testamento, que quando acontecia um evento marcante, eles levantavam um altar para o Senhor de pedras, né? Eles faziam um monte de pedras e aquilo virava um marco. Por exemplo, os altares que Jacó ergueu lá no deserto, quando ele teve a visão da escada que descia, subia e descia dos céus, né? Quando ele encontra com Deus, ele vai e erige um altar. E as pessoas passavam por aquilo e elas lembravam daquela história. Então, marcos são importantes também na nossa fé. E eu acho muito valiosa a tua fala, Elô, de lembrar isso, né? A gente pode perceber, a gente pode buscar esclarecimento, mas sem desprezar a história de fé que o Senhor construiu conosco, né? Então, não foi a Igreja Batista nem a Presbiteriana que está construindo a sua jornada de fé, mas é o Senhor, através dessas igrejas, que tem construído a sua jornada de fé. E é isso que deve ser valioso para nós, precioso para nós, né? Não, por favor, fica à vontade. Eu gosto muito quando participo. O tempo está avançado aí, mas vamos... É impressionante o que a Elô falou, porque, e o que o Gabriel também, a pergunta dele, porque nos meus 19 anos, e eu nunca me esqueço dessa data, dia 28 de março de 1900 e... Agora não me fugiu o ano aqui, mas eu tinha 19 anos. Foi quando teve um apelo de vir à frente, pelo conjunto Canção e Paz, olhem bem, da Igreja Assembleia de Deus, que estava participando aqui na nossa igreja, presbiteriana do Tarumã, e fez um apelo para vir à frente, cantando aquela música, Ele é o Senhor, né? Que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E foi nesse momento que foi o momento mais marcante da minha vida e que eu realmente me aproximei mais do Senhor. Então, eu entendo que aquele ali foi um momento de um chamado para mim estar com Deus, definitivamente. Foi quando Ele te vocacionou. Exatamente. Ali, né? Você é meu. Vem, entendeu? Paulo. Então, foi nesse período. Então, eu também não... Eu entendo, como a Elô falou, que é uma cultura da igreja, né? Mas... eu também tenho, assim, acho que existem muitos momentos marcantes e bons nesses apelos. A gente também pode lembrar que nem sempre que o pastor chama à frente, necessariamente é um apelo salvífico. Muitas vezes eu já vi também pastores que têm o hábito, preguei sobre a renovação de compromisso. Vem à frente, ore comigo se você quer renovar o compromisso. Às vezes pode ser só uma questão de método, de didática, né? E não de um significado especial. Aquilo não é um ato... que vai mágico, né, que vai conferir alguma coisa específica, mas também são marcantes, né? Quantas pessoas às vezes vêm à frente porque querem restabelecer esse compromisso, querem orar, querem se posicionar, querem evidenciar esse posicionamento que está fazendo. Então, eu acho que também tem essas coisas. A gente também não pode criar um ranço de que, meu Deus, apelos, ir na frente é pecaminoso, né? Se a gente se chamar a igreja para vir à frente, isso aí está errado. E não, porque pode ser muito especial para muitas pessoas e podem ser momentos marcantes como esse que o presbítero Paulo narrou, que a Luísa narrou, né? Tem que tomar cuidado, também acho que também não é bem assim por aí, né? Tanto que é uma prática que a gente acaba não adotando aqui, mas a gente tem que tomar cuidado. E também vai cuidado aonde você vai, que apelo que você responde, né? E para onde você está indo lá na frente, se fazer compromisso com o que você está compromissado. Para a gente terminar aqui, eu vou passar rápido em alguns pontos que eles não são centrais, mas são interessantes da gente levantar, que a gente já falou sobre isso, quem determina quem entrou na igreja invisível é Deus, então, que gera essa convicção pessoal, mas é Ele quem diz, né? E qual que é a condição hoje da igreja invisível? A condição ideal da igreja invisível é de que ela fosse, então, composta somente daqueles que foram, de fato, regenerados. Mas essa é a realidade? Infelizmente, não. Ela é uma igreja mista. No meio da igreja sempre terão pessoas que foram de fato regeneradas, pessoas que estão em processo de conhecimento e se aproximando de Deus, e pessoas que não estão próximas de Deus, mas estão aqui por obrigação social, porque o pai e a mãe falou que tinha que levantar da cama cedo e vir, porque estão acostumadas com isso, é uma tradição familiar vir até aqui, mas elas não estão compromissadas. Às vezes elas estão até interessadas em algum conhecimento que pode ser oferecido, se sentem atraídas por palavras de consolo que ouvem, mas elas não estão intensa e profundamente comprometidas com a vontade de Deus e com se afastar da iniquidade, que é aquilo que o texto que a gente leu lá no começo falava, né? O texto de Romanos 10.
Então, a igreja ela é esse ambiente misto. E a gente deve ter esse cuidado, então, de lembrar de que aquelas pessoas dentro do ambiente misto que vêm para prejudicar e deliberadamente ferir, maltratar ou inserir o pecado no meio da igreja como algo comum, elas devem ser corrigidas, exortadas e, se necessário, afastadas do meio da igreja, o que pode parecer muito duro, mas sim, pessoas que fomentam o pecado, não têm uma postura arrependida e elas estão causando confusão na igreja, continuamente elas devem ser convidadas a sair do meio da igreja. Porque elas não estão ali para colaborar, elas estão ali para destruir. E a gente tem que ter essa sabedoria. Porém, todos os esforços da igreja na história em tornar a igreja um lugar 100% puro, eles sempre falharam e massacraram a igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com um pensamento que pode levar a gente a dizer assim, não, a nossa igreja vai ser a mais pura. Qualquer um que pecar não pisa aqui. Então vamos esvaziar ela agora, né? Eu começando de mim aqui, eu já vou sair, porque eu já pequei, né, e peco, sou pecador, então eu não posso ficar, boa igreja para vocês, né? Mas se a gente for nesse esforço, a gente vai incorrer num erro muito perigoso, de achar que eu não tenho pecado, então eu posso dizer quem tem, e dizer que a igreja vai ficar pura sem os pecadores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De quem que é a culpa da igreja ter pecadores no seu meio? Tem um culpado? Será que a culpa não é da liderança? Olha lá para os 12 discípulos. Nós tínhamos 11 discípulos que seguiram Jesus e tinha um traidor. Quem chamou Judas para fazer parte dos 12? Quem que chamou? Jesus. Será que Jesus não sabia que ele era um traidor? Pecador? Sem vergonha? Será que ele não sabia? Sabia. É claro que isso não sustenta para nós que a liderança pode ser negligente, conivente ou achar normal que o pecado seja cultivado no meio da igreja. Mas também, Gabriel, mas também, espera só um pouquinho que vai chegar o mic aí para você, que até para mim ouvir é melhor. Eu só ia fazer um comentário rápido e dizer que a gente sempre lembra de Judas porque ele foi o que explicitamente traiu Jesus, mas se a gente for lembrar, só João ficou com ele na cruz, então de um certo modo todos os 11, em um certo sentido, traíram ele. Falharam, né? Pedro negou, né? 3 vezes ainda, né? Então, realmente, a gente não pode esquecer de que a igreja ela é feita desse conteúdo misto de pessoas que são regeneradas e que não são, de que estão encaminhadas e de que estão lutando contra o pecado e que podem, então, errar e falhar. E a gente não deve olhar e falar assim, a culpa é da liderança. Isso também é um erro que acontece muito, né? De responsabilizar a liderança pelo pecado que acontece na igreja. Pastor, se a igreja, se a liderança, só um pouquinho, ela é conivente com isso, sim, a gente deve procurar a liderança e falar, é importante uma postura aqui. Mas a gente deve entender que a igreja ela é feita desse conteúdo misto aí, diga, Elo. E assim, a gente está sempre esperando do homem, né? Demais. Não é porque você é pastor, não é porque a gente tem a liderança, a gente tem os presbíteros que eles são perfeitos. São homens pecadores, assim como nós. Exato. No futuro pode ser a gente. Então, assim, não tem... Acho que quando a gente olha para o homem e se decepciona, o erro não está... Tudo bem, o homem errou, mas o erro maior está em você, que não está olhando para Deus, está olhando para o outro, né? Exato. Meu espelho eram os homens, né, e não Jesus. Fato, verdade. Por isso, um crente deve, então, buscar, provar para a sua liderança que ele é um crente de verdade, regenerado. Vocês acham que o cristão deve buscar, então, deixar claro e evidente para a sua liderança constantemente que ele é um regenerado? A gente deve ter essa preocupação? Será? Não precisa. Não precisa, né? Nós não precisamos ter essa preocupação de provarmos que somos de fato do Senhor. E eu vou dizer para vocês que esse acontecimento ele é muito orgânico. Por quê? Os crentes se reconhecem, né? Porque crente age como crente. Crente de verdade age como crente de verdade. Aqueles que são cheios do Espírito, eles não podem conter a ação do Espírito nas suas vidas. Então, eu não preciso provar para ninguém que eu sou crente. Eu preciso constantemente buscar diante do Senhor essa aprovação da parte dEle. Né? É no Senhor que eu devo buscar esse compromisso contínuo para que Ele testifique no meu coração. O Espírito Santo fale com o meu espírito e diga, você é meu, você é do Senhor, você continua sendo meu. E eu é quem te sustento. E aí, o resto é consequência.
A igreja reconhecer o seu chamado, reconhecer a sua conversão, confiar a você responsabilidades típicas de um convertido, elas são consequências de uma vida cristã. Eu ouso dizer que aqueles que estão estritamente preocupados em provar que são cristãos, eles estão gastando energia com a coisa errada e talvez não sejam de fato, porque aqueles que são, não precisam provar que são. Né, o Senhor os faz. A sua identidade, sua identificação está em Jesus de maneira tão intensa e tão forte, que ela não precisa ficar toda hora chacoalhando, dizendo, eu sou crente, sabia? Sabia que eu sou crente? Não, sabia que eu sou de Jesus de verdade? Ela não precisa provar. Né, quem precisa afirmar muito uma coisa sobre si mesmo é porque não tem segurança daquilo que de fato é. Então nós não precisamos fazer isso. É o Senhor que testifica a nós, é Ele quem diz quem nós somos. E Ele conversa com a liderança. Se a liderança também é do Senhor, ela também consegue testificar aqueles que são do Senhor e vai chamá-los para fazer parte do trabalho do Senhor. Né? E, aliás, os chamados, eles são despertados, né? Os serviços na igreja são despertados voluntariamente. Não sou eu que digo, Paulo, você vai ter que ser eleito presbítero, que você é presbítero, mas é o Senhor que desperta no coração do presbítero Paulo o desejo dele servir como presbítero, dele se candidatar, dele servir a igreja em primeiro lugar, antes mesmo de surgir uma possibilidade de candidatura, para esse ou para qualquer outra função. Né? É orgânico isso, é espiritual, é um movimento que acontece de dentro para fora. Eu sei que eu falei que ia encerrar e já é 11h20, né? Mas esse é bem rápido mesmo. Eu coloquei aqui para a gente fazer a distinção, então, como entrar na igreja, e eu quero falar como a gente pode entrar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Como que a gente faz esse processo? A maioria de vocês conhece, mas eu acho que é importante falar, que é profissão de fé, pela profissão da nossa fé, pelo batismo e profissão de fé. Adultos são batizados e professam a sua fé, que é um momento em que você vem diante da igreja e diz, se compromete com o Evangelho de Cristo e com a igreja local, e geralmente isso acontece depois que você faz uma classe, que a gente chama de classe de catecúmeno. Essa palavrinha difícil aí significa aquele que se instrui em uma fé. Então, a classe de catecumenato ou de catecúmenos é aquela que prepara uma pessoa para que ela possa pertencer à igreja. Isso não quer dizer que aquele que faz a classe foi convertido, mas aquele que faz a classe foi esclarecido dos pontos básicos da fé para que ele possa se comprometer de maneira mais clara com aquela igreja. E mais especificamente, nós estamos falando agora daqui da Igreja Tarumã, Igreja Presbiteriana do Brasil, seja onde ela estiver. E o batismo das crianças também faz com que elas façam parte da igreja visível, mas que na idade que elas têm razão, elas possam buscar o conhecimento de Cristo e professar a sua fé publicamente e fazer parte também da igreja invisível. As crianças podem ser convertidas mesmo na infância? Sim, eu creio que sim. O Senhor diz que elas podem sim ser chamadas, né? E a palavra nos diz que eles podem ser chamados e as crianças podem sim provar de conversão, apesar da sua simplicidade. O irmão quer falar? Não? Não? Apesar da sua simplicidade de compreensão, elas podem sim testificar profundamente da fé e amadurecer a sua fé quando tem mais idade. Mas elas podem sim também provar da fé. E é por isso que nós devemos pregar para os nossos filhos constantemente, ensinar a palavra para eles, ensiná-los a amar a Jesus, a orar com eles e por eles, para que eles possam, então, desde pequenos, conhecer da palavra de Deus. Eu fiz um resumão aqui, né? O batismo, então, como sinal da entrada do povo de Deus na igreja visível, mas a profissão de fé na igreja invisível. E o catecumenato aí que prepara a igreja. Eu aproveito para fazer a propaganda aí da classe de catecúmenos, né, que vai iniciar a partir do mês que vem. Nosso irmão Edgar vai ser o ministrante aí das aulas e você vai ter o privilégio de aprender aí coisas maravilhosas com ele. Então, se você tem o desejo de fazer porque ainda não fez, ou você já fez e tem o desejo de relembrar, faça de novo. É importante. Eu creio que é importante para todo crente, depois de um tempo de caminhada de fé, e voltar a fazer essa classe, para a gente lembrar de pontos básicos da nossa fé. As classes, pelo movimento, as classes lá embaixo já terminaram, né? Então vamos terminar a gente aqui também. Vamos ficar de pé e nós orarmos juntos, encerrando essa aula da manhã, agradecendo a Deus porque Ele nos permite fazer parte da sua igreja, a Igreja de Cristo. Te louvamos, ó Deus, pelo tempo de aula, pelo seu ensino, pela bênção de pertencermos ao teu povo, pela alegria de sermos parte do corpo de Cristo, parte da comunidade de fé, mas muito mais do que isso, de pertencermos à igreja invisível, ó Deus, a igreja eterna, aquela que é composta daqueles que vão
provar da vida eterna com o Senhor no dia final, que partirão daqui para a eternidade, daqueles que hoje podem desfrutar da presença do Seu Santo Espírito dentro de nós, não só do Senhor ao nosso lado, ao nosso redor, mas dentro de nós, que podem provar do relacionamento íntimo com o Senhor. Nos dá disso, ó Deus. Alcance o coração de cada um de nós com salvação verdadeira, com verdadeira transformação e regeneração, para que possamos caminhar em uma vida de santidade, de santificação diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda e nos abençoa nesse dia, nos traz também para um tempo de adoração e louvor em igreja, em comunidade de fé logo mais à noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um excelente domingo.